É sempre uma honra mesmo o serviço, o trabalho, a oportunidade de falar do Evangelho, falar da doutrina espírita, essas ferramentas que nos auxiliam tanto na nossa caminhada. Então é bom estar a serviço. E hoje estaremos falando sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 4, que fala de causas atuais das aflições. E o tema que nós trouxemos foi de crenças e karmas, que tem tudo a ver com isso. Vou pegar meu amigo violão. Meu companheiro de algum tempo para cá, e que eu utilizo como auxiliar aqui para sensibilizar, né? Isso é muito importante. E aí eu vou trazer uma música para a gente começar as nossas reflexões de hoje. O nome da música é Estação Terra. Estação Terra. Seja bem-vindo. Atenção, senhores passageiros. Atenção, oh, atenção. Atenção, atenção, senhores passageiros com destino ao planeta Terra. Queiram estar munidos do seu plano reencarnatório, apertem os cintos da vigilância e boa viagem. Atenção, não é nenhum passeio. Atenção, não é distração. Atenção, também não é castigo. Atenção, prova ou expiação. Atenção, prestem muita atenção. Atenção, trazemos muitas tralhas. Atenção, necessárias ou não. Atenção, se livre das mazelas, aprenda a lei de ação e reação. Atenção, passagem ida e volta, não importa se você gosta ou não. Atenção, a lei é para todos, só descemos na nossa estação. Atenção, prestem muita atenção. Atenção, nosso roteiro é feito lá na outra dimensão. Atenção, cultive as virtudes, é o que conta na sua evolução. Atenção, turistas passageiros, viajando, buscando a perfeição. Atenção, caridade é o bilhete. Atenção, o leme, a oração. Atenção, prestem muita atenção. Atenção, senhores passageiros, chegamos ao final da nossa viagem. Desvencilhem-se do egoísmo e do orgulho. Afrouxem os cintos da fraternidade. Boa estada. Atenção, prestem muita atenção. Atenção, senhores passageiros. Atenção, prestem muita
muita atenção, muito amor no coração. Atenção. Prestem muita atenção. Nossa viagem ao planeta Terra tem um objetivo. Não é passeio, não é distração, também não é castigo, né? Ou é prova ou expiação, porque nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, nós viemos aqui com o objetivo de evoluir. O que é evoluir, né? É passar de um patamar a outro. É passar por um processo de um patamar para outro. E esse processo é lento, é gradual, né? Como a proposta de Jesus. A gente vai fazendo o link, né? A proposta de Jesus foi de quê? De transformação. Evolução é transformação. E é um processo. Não acontece de uma hora para outra. Não se preocupem. Então, a gente vai pensando assim, a proposta de Jesus é nós chegarmos aqui de um jeito e sairmos de outro, melhor do que quando aqui chegamos. E a gente fica pensando assim, por que a gente sofre, né? Por que nós sofremos? Essa é uma pergunta que não cala e que nem sempre a gente encontra respostas. E é por isso que a gente está vivendo esses tempos tão difíceis. E esse mês nós estamos aqui lembrando, marcados pelo Setembro Amarelo, por que Setembro Amarelo? Porque é um mês em que há um índice muito grande, né? Foi lá atrás, houve um índice muito grande de suicídios. E o que acontece? Normalmente é por dor, é sofrimento. E aí a gente pergunta, às vezes as criaturas não encontraram as respostas que precisavam, que calassem as questões do seu coração, não encontraram respaldo, sentido para a vida. Então a gente tem que buscar, a gente está nessa busca constante do sentido da vida. E há muitas pessoas que vivem situações aflitivas que se estendem por muito tempo e elas não conseguem encontrar solução e entram em desesperação. Tentam resolver, mas não conseguem e atribuem isso ao seu karma. Eu li uma mensagem, um livro, essa semana, e eu falei, vou começar por aí. Eu achei bastante interessante. É o livro do Agnaldo Paviani, chamado Um Sopro de Esperança. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, muitas vezes que essa nossa afirmação de que este é meu karma é uma afirmação desprovida de bom senso. E às vezes o karma já acabou, ou nem começou. E às vezes é fruto da imaginação, né? da fantasia, tentando achar um sentido para tudo. E ele fala também, achei interessante ele falar, que karma tem prazo de validade, olha isso. E às vezes a falta de bom senso, né, de sentido, faz com que se utilize em karma para tudo. E ele vai trazendo algumas situações aqui, absurdas, né, mas que são reais, acontecem o tempo todo. Apanhar do marido e suportar calado, não é karma, né, é falta de amor por si mesmo. Estar numa união conjugal apenas para manter as aparências perante a sociedade, isso não é karma, né? É, no mínimo, hipocrisia. Morrer graças aos vícios cultivados não é karma também, não é destino, né? Isso é um suicídio. Então ele fala sobre a gente não ficar atribuindo tudo a karma, nem culpar o destino. Destino é uma coisa determinada, não tem por onde fugir, é destinado pelas leis divinas, por Deus, né? Na nossa crença aqui, crenças e karmas, na nossa crença, por Deus, que é o Criador de todas as coisas. E nem tudo que se sofre na Terra é fruto de karma. A gente está revendo essas nossas crenças aí. Deixa eu começar dando uma pitadinha aí. Então, o que é karma? Ai, gente, vocês desculpem que eu estou com alergia danada. O que é karma? Karma, em última análise, é ação. Ela tem origem lá no sânscrito, lá nas religiões indianas, hinduísmo, budismo. E é uma lei que afirma
é a sujeição humana àquilo que ela deu causa, que retorna para ela com a mesma intensidade, com a mesma qualidade com que foi praticado, ou nessa vida ou em outra vida. Então, em geral, é ação. E as nossas ações, positivas ou negativas, são conforme aquilo que nós acreditamos, que nós agimos conforme as nossas crenças. Eu creio, né? Eu penso, eu sinto, eu ajo. Né? Então, o que ele está falando aqui do karma, que tem origem lá nas religiões indianas, é a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação. É a lei de retorno, tudo aquilo que eu faço retorna para mim, que é a nossa lei de causa e efeito. Então está tudo, só tem para regiões e tempos diferentes, são nomes diferentes. O Espiritismo trouxe a lei de causa e efeito, que tem tudo a ver com isso aí. Muito bem. E aí, nós estamos falando aqui das vicissitudes, né, das transformações da vida que às vezes nos trazem amarguras, das dores, dos sofrimentos. E aí muitos consideram injustas. E é disso que a gente vai falar aqui. A Joana, seja bem-vinda. A Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, a Joana de Ângeles, lá no livro Florações Evangélicas, ela fala que toda vez que uma desgraça se abate sobre um homem, a verdadeira desgraça para ele é não saber receber devidamente o infortúnio que lhe chega. Então, muitas vezes as coisas acontecem, não é a coisa em si que nos causa o mal, e sim a maneira como nós a recebemos. E ela continua falando aqui, que o mal maior é causar prejuízo ao outro. É o dano que se pode praticar contra alguém, e não aquilo que se recebe. Vai depender muito, e às vezes o que tem muitas vezes acontece, que a gente acha, não tem aquele ditado, há males que vêm para bem? Então, às vezes tem muitas coisas que aos nossos olhos parecem ruins, mas que lá na frente, com o tempo e a nossa maturidade, a gente vai perceber, olhando para trás, que aquilo foi um benefício. Que se não tivesse acontecido aquilo, outras coisas não teriam acontecido. Então, é sempre o nosso olhar. Mas vai depender muito da posição que a gente ocupa na vida. Aquele que é muito materialista, ele vai achar que os infortúnios são aqueles caprichos não satisfeitos, né? Eu quero porque eu quero aquilo. Ou são as vaidades não respeitadas. Está pensando que está falando com quem? Não é mais ou menos assim? Está pensando que está falando com quem? As ambições não satisfeitas, né? E isso se transforma, aquela casa na praia, que eu tenho que ser feliz quando eu tiver uma casa na praia. Mas quando eu só vou ficar bem feliz quando eu tiver o meu tênis de marca. Ou eu vou ficar muito feliz quando eu tiver um corpo perfeito. Ou quando eu tiver aquele talento que eu ainda não tenho. Então a gente sempre coloca para frente os motivos da nossa felicidade. E esses caprichos, esses nossos caprichos não satisfeitos, às vezes descambam para a nossa infelicidade. A gente fala, como eu sou infeliz. Sou infeliz porque não satisfiz os meus desejos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes, essas vicissitudes que a gente chama, as transformações que nos trazem amargor, às vezes elas são oportunidades de redenção. São momentos que a gente vive uma perda do ente querido, perda de saúde ou uma perda financeira, algum mal maior que vira a nossa a nossa vida de ponta cabeça e a gente entra em desespero quando a gente não está bem alicerçado, quando a gente não encontra aquele sentido da vida. E aí a gente acha que aquilo não tem solução, mas às vezes são as oportunidades que nós precisamos, que cada um vive as experiências que necessita, são as oportunidades que nós precisamos para a nossa redenção, para a nossa transformação, para nos tornarmos melhores. Aquela proposta de Jesus, nos tornarmos melhores. E a gente tem que lembrar sempre
que os espíritos superiores, eles estão sempre conosco. Quando fala que Deus é conosco, que Jesus está presente sempre, né? Esses mensageiros da luz que estão a serviço do Pai, executando a sua vontade, que estão conosco sempre. Estão sempre nos socorrendo nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de desespero. Estão ali nos incutindo ânimo, nos estimulando a persistir, a continuar, a não desanimar. Estão ali nos levantando, muitas vezes estão nos sustentando mesmo, nos carregando, porque a gente tropeça, a gente ainda é muito vacilante na nossa fé, né? Então, se Deus é justo e bom, e a sua justiça é perfeita, as vicissitudes, né, essas transformações que acontecem, elas derivam de uma causa. E se Deus é justo e bom, essa causa há de ser justa. E aí a gente está falando do ponto de vista da reencarnação, das vidas sucessivas. Se a gente olhar só a vida aqui do início ao final, a gente vai achar que, como o Haroldo Dutra fala, nosso planeta é um planeta de injustiças, porém, eu achei fantástica essa fala dele. Porém, não há injustiçados. E nós estamos falando aqui de reencarnação. Eu vou trazer uma música, prestem bem atenção, porque ela fala exatamente de tudo isso que a gente está falando. Já parou para refletir o que você faz aqui? De onde vem, para onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde vem, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Deus é justo e bom. Questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir o que ficou para trás. Não para destruir de novo, né? É para reconstruir. Retornar para nos tornarmos melhores do que quando aqui chegamos. Eu vou estar sempre lembrando isso. Evolução, ela só acontece aqui. Nós retornamos à pátria espiritual, aprendemos aquilo que fizemos errado, aprendemos novas formas, as teorias, né? São as teorias, mas é aqui que é a prática. Não tem como evoluir se não reencarnar. Reencarnação é questão de justiça.
Por isso que a gente vê tantas injustiças, mas na verdade não há injustiçados. Todos nós estamos aqui para reparar e para aprender. Muitos para espiar, mas sempre com objetivo educacional, sempre com objetivo educativo. Deus não castiga ninguém, né? Nós viemos aqui para reparar os erros, quitar as nossas dívidas. E é tão bom quitar as nossas dívidas, né? Pelo menos eu sou assim, eu sou aquela pessoa que fica, paguei minhas contas, que bom. Eu fico feliz. Então, assim, na justiça divina, aquilo que nos parece uma desgraça, que nos parece um infortúnio, pode ser a quitação das nossas dívidas. Vamos pensando nisso. Mas será que tudo que nós vivemos aqui é fruto do passado? É karma? Né? Então, lá no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala causas atuais das aflições, ele diz lá que as nossas aflições, elas promanam de duas fontes. Uma na vida presente, ou é na vida presente, ou é fora dessa vida. E aí ele vai falando o seguinte, ó. Remontando a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos dos males, das aflições, são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. É difícil admitir, né, que a gente que dá causa, né, às nossas dores, é muito difícil admitir. Que por conta do nosso caráter, do nosso mau proceder, do nosso mau gênio, nós sofremos as consequências. A gente sempre gosta de atribuir ao outro, alguém de fora, e não a gente mesmo. E é difícil essa conscientização, esse despertar. E ele segue aqui, ó. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de tua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Às vezes a gente tem conhecimento e a gente não utiliza esse conhecimento em prol de nós mesmos, em prol da nossa transformação moral. Os conhecimentos são ferramentas para que a gente se transforme. É para situar o Evangelho do nosso lado, no nosso dia a dia. A doutrina também é prática. Não existe espírita não praticante. Não existe. Ou quem é espírita precisa praticar. Se não pratica, não tem como ser. É uma doutrina que não comporta, porque ela nos pede a educação, a nossa autoeducação. Então não existe espírita não praticante. Então, às vezes a gente tem o conhecimento e nós seguimos recebendo assistência, recebendo amparo, recebendo recurso, mas ainda teimamos, ainda somos guiados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. E quantos nos chegam no caminho para nos alertarem, para nos incentivarem, nos estimularem, mas ainda assim, muitas das vezes, nós temos condutas de rebeldia, de teimosia. E aí nós sofremos as consequências desses males, os nossos desejos desenfreados, né? E não nos damos conta que as nossas atitudes, os nossos desejos, né, que não são refreados, eles nos trazem consequências amargas. Por que eu estou falando de desejo? Porque faz parte do nosso repertório, da nossa bagagem. Nós vivemos lá atrás, nas cavernas, agindo instintivamente. E nós temos emoções que são primárias. A nossa raiva, a nossa alegria, a nossa tristeza, faz parte. Então nós temos desejos que são gatilhos, né? São as nossas vontades que a gente quer porque quer que sejam atendidos. E são maneiras, comportamentos infantis. Porque nem sempre os nossos desejos são benéficos. Imagine uma criatura que tenha todo o conhecimento do mundo, mas ama a velocidade. E pega o seu carro e transforma o seu carro numa arma, viajando em alta velocidade. Acontece um acidente, perde a vida. É fruto de causas passadas? Causas atuais. Tem todo o conhecimento, mas não sabe fazer bom uso deles. E aí essa criatura, que eu acabei de citar, se tinha um planejamento reencarnatório de 70 anos e desencarnou aos 30,
Olha quanto tempo aí pela frente. Que poderia ter aproveitado, trabalhado, se transformado, evoluído, e não o fez, pela própria invigilância, pelo próprio descontrole dos desejos. E aí o Evangelho continua, né? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder e por não terem sabido limitar seus desejos. Que é o que eu acabei de falar. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz: desejando, olha o nosso desejo aí, desejando, sentes, sentindo, mentalizas, né? Pensas, mentalizando, ages. Então ele tá estabelecendo aqui uma rotina da nossa vida mental. Eu desejo, sinto, mentalizo e ajo. É uma rotina. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o desejo é um fenômeno da vida inconsciente. A gente não pensa, eu vou desejar isso. A gente simplesmente, ele aflora o desejo. E a gente sente. Só que a gente, movido pelos nossos automatismos, por desconhecimento próprio, por não conseguir refrear os nossos desejos, muitas das vezes, a gente dá vazão. E às vezes as consequências são ruins. A Hermance, lá no livro Reforma Íntima, ela fala sobre isso. Ela fala que o desejo é uma inteligência instintiva. Olha isso que a gente falou dos instintos. Formada ao longo das encarnações. A gente aqui já viveu milhares e milhares e milhares de existências para a gente chegar aqui. Imagina colocar um brucutu aqui das cavernas. Em relação ao homem moderno, há um abismo, uma diferença muito grande do tempo, da aquisição de conhecimento, da inteligência, do comportamento, tudo é muito diferente. O homem das cavernas se comporta à semelhança de um animal selvagem, que é natural para o habitat dele. Mas, para o homem moderno, que muitas vezes se comporta como tal, né? Como o homem das cavernas, mas espera-se dele um outro comportamento. Né? Então, vamos lá. E aí, nós não somos uma folha em branco. Né? A nossa bagagem, a bagagem que nós trazemos até aqui, é fruto das encarnações, é fruto de todo um aprendizado. Ninguém chegou aqui, nasceu aqui na Terra, hoje, sem nada. Traz uma bagagem que vai sendo despertada à medida que o corpo vai se desenvolvendo, os órgãos vão se desenvolvendo e à medida que a inteligência também vai se desenvolvendo. Mas o desejo, ele é um cavalo selvagem que precisa ser domado. Eu lembrei do Kardec quando ele fala que o espírita se reconhece pelo esforço que ele faz em domar, né, os seus maus hábitos, os seus maus pendores. Então o desejo precisa ser contido, porque senão ele degenera. Às vezes um desejo bom, se não tiver controle, ele se degenera por uma coisa ruim. Eu desejo amar, mas se eu não sei amar, eu vou controlar, eu vou ser possessivo, eu vou desrespeitar por conta disso. Então a gente tem que ter o controle sobre os nossos desejos e ter uma maturidade para entender, não é isso? Nós precisamos disciplinar, porque o nosso comportamento é fruto do nosso pensar e do nosso agir. E os nossos desejos vão aí, né, de carrilhão. E nós precisamos disciplinar nossos desejos, deixando de fazer como? Deixando de fazer o que gostaríamos e não devemos. A gente quer, mas sabe que não pode. E fazendo o que não gostaríamos, mas é o dever. Eu sempre lembro da criança indo para a escola. Para a escola ele não quer ir, mas ele tem que ir. Ele não quer, mas ele precisa. E aquilo que ele quer, na hora que ele quer, nem sempre ele pode. A criança, estou falando da criança, não estou falando da gente não, estou falando da criança. Então, principalmente no caminho da espiritualização, quando a gente está buscando algo melhor, né, os obstáculos são maiores, as dificuldades são maiores, porque a gente ainda não está fortalecido, né, firme, né, Wanda? Firme o suficiente para permanecer no caminho, e a gente vacila, a gente se distrai.
E Paulo já falava isso, né? Aquilo porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. E aí ele continua, a gente sempre fala isso, mas ele continua. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita. Está lá em Romanos. Que pecado é esse? O pecado que habita. São as nossas bagagens, falando alto. E a gente não tem controle sobre elas, né? Nossas bagagens morais, que a gente vem ali funcionando no automático. A gente precisa despertar. Quem está falando em mim? Sou eu, é o meu desejo falando alto, mas eu tenho que ter domínio de mim. Então eu tenho que ter domínio dos meus desejos. A disciplina do desejo, ela tem dois mecanismos, de contenção e repetição. A contenção é fortalecer a minha vontade. Eu preciso ter a vontade de fazer. Porque se eu sei que eu tenho que conter, mas eu não tenho vontade nenhuma, eu vou deixar a coisa fluir, né? E repetir, a repetição. Repetição, esses dois mecanismos, eles vão fortalecer a nossa vida emocional. Porque senão, você imagina num trânsito, botar trânsito, todo mundo fazendo o que quer, sem regra, sem ordem, o que seria? Seria o caos, né? Na nossa vida, se todo mundo fizesse somente o que quisesse, todo mundo fazendo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, seria o caos. Bota aquele monte de criança no pátio na hora do recreio. Vocês podem ficar à vontade de fazer o que vocês quiserem. Mas se matam. Porque não tem ordem, né? Pode brincar, né? Pode fazer o que você gosta. Porém, tem que respeitar o coleguinha. Você não pode depredar nada. Tem ordem, tem regra. Não pode ser qualquer coisa, né? Então, esses dois mecanismos de contenção e repetição que vão nos ajudar a formar novos hábitos. Eu tenho vontade, eu fui fumante. E eu tive que fazer uma força hercúlea para eu poder deixar esse mau hábito. Porque eu gostava. Então era mais fácil eu arrumar uma desculpa para fazer isso do que largar, né? Então eu fui fazendo esse exercício de contenção e repetição. E eu ia negociando, não, agora não, depois, vamos mais tarde, amanhã. E assim foi até que eu consegui deixar o hábito, o mau hábito, e construir novos hábitos. Eu nunca mais fumei, nunca mais tive vontade? Tive muitas vezes. Hoje não, graças a Deus. Por quê? Porque está alicerçado. Então, mesmo que eu sinta um cheirinho lá atrás, eu não tenho vontade alguma, porque eu já criei esse novo hábito, mas precisou de muita disciplina, porque senão não teria deixado esse mau hábito. Então, a gente, para tudo que nos causa mal, a gente precisa ter essa disciplina, disciplinar o desejo, disciplinar a nossa vontade. E tem que ter entendimento, porque se eu faço uma coisa que eu acho que é uma bobagem, isso é um gatilho justamente o contrário. Se eu acho que me conter vai me angustiar, isso vai se tornar uma repressão, uma neurose. Eu não posso e eu começo a ficar angustiado. Então isso não é o caminho. O caminho é entender, isso não me faz bem. O que eu preciso fazer? Preciso conter. Então na hora que eu deu vontade de fazer o que quer que seja, que cada um que sabe das suas mazelas, eu busco um outro caminho, me distraio com outra, ocupo minha mente com outra coisa e vou formando e vou repetindo e vou perseverando, senão eu não consigo. E Kardec, já falei de Kardec, aí ele segue aqui, quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, isso aqui está no Evangelho, aquelas uniões que acontecem por qualquer motivo que seja, menos o amor, menos o laço de afeto, ou por interesse, ou por vaidade. Quantas dissensões, né? Quantas desavenças e quantas disputas acontecem, poderiam se evitar se tivesse um pouco mais de moderação, né? Um pouco menos melindre, né? Continua falando, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, né? Da falta de moderação e dos excessos de todo gênero, do comer, do beber, do consumir, todos os excessos. A gente precisa achar o caminho do equilíbrio, que é o caminho do meio. E ele segue, quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram desde o princípio, né? As más tendências, às vezes por fraqueza, por não conseguir conter, às vezes por indiferença, por não ligar.
Dá trabalho educar, né? Deixaram que se desenvolvesse neles aqueles maus hábitos, aquelas más tendências que provocam a secura no coração e a indiferença. E lá na frente, quando eles são maltratados ou desrespeitados, eles se espantam. E aí segue o Evangelho falando: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração, pelas vicissitudes e pelas decepções. Remontem à origem. E muitas das vezes a gente vai dizer: se eu houvesse feito, se eu tivesse deixado de fazer aquilo, não estaria nessa condição. Então ele vem perguntando: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Não sou eu que estou dizendo, está lá no Evangelho, hein? Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua própria incúria, a sua própria invigilância. E aí a gente fica: Senhor, Senhor, eu já passei por isso, gente. Senhor, o que eu preciso fazer para ser feliz? Ele responde, hein? Senhor, o que queres que eu faça? Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão, a porta abrir e o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Hoje saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, Senhor. A gente quer a paz, a comunhão. Eu acho que está sem som aqui, né? Tá piscando aqui. Enfim, quero a paz, a comunhão, eu quero ser feliz. Mas será que realmente eu quero fazer o que é preciso para ser feliz?
Então, assim, o homem evitará as aflições quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A gente precisa das duas asas, a asa moral e a intelectual, para evoluir, para chegar pertinho do Pai. Intelectual somente não convém, só uma das asas não convém, senão a gente fica materialista, fica indiferente. E também só a moral, sem o conhecimento, a gente pode virar fanático, né? Então precisa das duas, uma compensando a outra. Mas como fazer isso? Se as nossas crenças, os nossos hábitos, eles nos fazem agir dessa forma, esses comportamentos. E a gente vem criando isso ao longo das nossas encarnações. Então é muito difícil mudar. A gente precisa mudar essas crenças de prêmios e castigos. Tem muitas religiões e muitas sociedades que pregam, né, que tem que castigar, tem que ter uma punição, ou então que tem que sofrer, né? E as causas das nossas aflições estão nas nossas ações, no bem e no mal. Nem tudo que se passa na Terra é karma, gente. Às vezes não é nada do passado, são ações atuais que nessa mesma existência a gente já colhe os frutos do bem ou do mal que nós sofremos, que nós causamos, que nós praticamos, aliás. Então, a gente precisa mudar essa crença de castigo, de punição, de que tem que sofrer para ser feliz, sabe? A gente pode mudar o nosso karma, as nossas ações? Claro que sim. Jesus nos fez uma proposta de transformação, lembra? Transformação moral. Não é transformar a casa, o carro, o corpo, é para transformar-se moralmente. E aí, muito lhe foi perdoado porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa é porque pouco ama. O amor cobre a multidão de pecados. Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que cobriu a multidão de pecados. Não foi o sofrimento. O sofrimento é só um mecanismo para lembrar a gente, não é assim que funciona não. A gente voltar às nossas origens, né? Voltar à nossa paternidade. A função da dor é para nos educar. Então, a gente só consegue transformar as nossas ações amando. E aí a gente consegue alterar o nosso karma. A gente tem essa coisa do karma, tem que ser sofrimento e dor. E não é. A gente pode alterar sim o nosso karma mudando as nossas crenças. É amando. Amando é que se transforma. E não sofrendo ou sendo castigado. Tem aquela cultura do silício, né? Minha culpa, minha máxima culpa. Só que isso não resolve, porque só causa dor e não transforma. A lei humana, ela atinge o mal quando causa algum dano à sociedade. E até para a criatura entender que aquele comportamento é mau. Mas aquilo que só atinge a nós mesmos, a lei não contempla. Mas Deus não esquece de nós. E Ele nos dá experiências que nós precisamos para nós nos realinharmos com as leis. Se a gente achar que não tem consequências os nossos atos, a gente vai ficar na impunidade. A gente não vai avançar, porque a gente ainda só aprende dessa forma. A gente pelo exemplo contrário, né? Quando a gente sofre, aí a gente percebe o quanto de mal que fez e o quanto precisa melhorar. E às vezes essa experiência chega um pouco tarde. Então a gente precisa fazer hoje o melhor por nós, conter os nossos desejos, entender que a gente precisa refreá-los para modificá-los para melhor quando eles nos causam prejuízo ou a alguém, a quem quer que seja. Repetir, perseverar, para que a gente crie novos hábitos, não é isso? Mudar as nossas crenças. Crer que a punição e o castigo é o único remédio para se modificar, para ser feliz, não nos ajuda, muito menos que só o sofrimento é que nos faz ser felizes. Deus não nos criou para sermos infelizes. Deus nos criou para sermos felizes, para caminharmos para o amor. Então,
eles nos colocam os recursos que nós necessitamos, os amigos, a família, aqueles que nos amam para nos alertar, para nos incentivar, para nos estimular, para não nos desanimarmos, são os instrumentos de Deus na nossa vida. De que maneira que Ele faria isso? Se não colocando na nossa rede social pessoas que vão nos amparar nos momentos difíceis. Fulano, não faça isso. Fulano, parabéns. Fulano, persevere, né? São aquelas criaturas que nos são colocadas, ou situações que nos são colocadas para nos realinhar no caminho. E também tem os grupos espíritas, que são uma fonte educadora também. Aqui nós temos as informações, nós temos o acolhimento, nós temos uma rede também de proteção e amparo. Sem contar que, ao estarmos no trabalho, sempre buscar no trabalho e no estudo as ferramentas de transformação. A gente vai encontrar no trabalho também as irradiações que são emanadas por todos. Isso nos fortalece e nos sustenta. E mesmo que a gente queira voltar aos comportamentos antigos, porque ninguém muda de uma hora para outra, a gente tem um amparo e uma proteção, porque são aqueles que ali estão entendem o processo, que nós estamos nos construindo. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, ninguém vai se transformar porque atravessou o portão da casa espírita. Mas sim, através do estudo, através do trabalho, é que essa transformação vai acontecendo. Vai se burilando, vai se fortalecendo para não repetir os erros de outrora. Mas se acontecer, ainda assim vai ter o amparo, até mesmo porque os benfeitores entendem as nossas mazelas, né? E eles nos dão sempre oportunidade. Mas nós precisamos entender, aceitar e trabalhar, né, os nossos desejos, nos empenhando nessa contenção com amor e com respeito a nós, não cobrando de nós aquilo que nós não somos capazes ainda, e perseverando na libertação dessas algemas que nos aprisionam, que são esses desejos desenfreados, tomando novas resoluções, confiantes que somos sempre amparados, transformando assim as nossas crenças e os nossos karmas. Então não tenha tanta pressa em ter mais e melhor, mas sim em ser mais e melhor. E nós teremos vida e vida em abundância. E aí nós vamos tocando em frente, confiante no amparo do Pai. O nosso passado é um patrimônio que não pode ser destruído e nem modificado. O passado não, mas o presente sim. E o trabalho é hoje. Então vamos, se a gente está cansado de sofrer, está cansado de chorar, vamos começar hoje a nossa transformação moral. Tocando em frente, confiante no amor de Deus, no amor do Pai. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Todos nós temos a capacidade de sermos felizes, porque o Pai nos ama e acredita em nós. E nós precisamos acreditar nisso. Fiquem na paz. Jesus abençoe. Muito obrigada.